Olá a todos, essa é a quarta parte do mangá de Oshi no Ko depois do anime. E caso você ainda não tenha visto as outras partes, eu vou deixar o link no canto superior direito da tela, mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva, e ative o sino das notificações porque isso ajuda demais o canal. A história começa com Ruby reparando na quantidade de idols que namoram, mesmo contra a vontade dos fãs, mas elas precisam tomar cuidado para que ninguém descubra, o que envolve encontros em salas privadas e nunca tirar fotos juntos. Porém os tempos estão mudando, e agora as notícias de artistas em relacionamentos não causam tanto escândalo a ponto de impedir o artista de conseguir trabalho. Ela também revela que normalmente a própria equipe vaza as notícias, e que o showbiz é cruel. Em outro lugar, Mencho e Kana estavam vendo uma notícia de uma idol que deixaria seu grupo. Isso faz Kana dizer que se você não se sente bem no trabalho, você não vai se sentir bem, e Mencho sente que ela estava falando de si mesma. Ela então tenta animar a amiga, e até a convida para beber, mas Kana recusa, e vai embora. Isso faz Mencho correr para Aqua, que pergunta se ela estava recebendo mensagens nojentas na internet, mas ela diz que não, e avisa que Kana pode desistir do Bicomate, sem nada que ela pudesse fazer. No entanto Aqua diz que quando se trata da Kana, não era para contar com ele, indo embora de forma fria, porém ele é parado depois de Mencho dizer que Kana virou uma idol por causa dele, e pede para ele falar com ela, nem que seja só um pouco. Isso faz Aqua pensar no olhar dela, que ele não merece receber, mas começa a sentir dúvidas. Na agência, a presidente recebe pedidos de entrevistas para falar sobre as fotos de Kana com o diretor, fazendo a presidente dizer que as coisas ficaram complicadas. Na rua, Kana é parada por um repórter que a questiona sobre seu relacionamento com Shima, já que ele era um homem casado. Isso deixa Kana atordoada, e tudo piora quando ela vê a foto. Ela então foge enquanto pensa que chegou perto de fazer aquilo com ele, e seria difícil refutar as evidências, que trariam problemas ao Bicomate. De volta à agência, a presidente conclui que Kana deve estar sabendo, já que não responde o celular, e nem apareceu no ensaio, porém não pode tomar providências sem saber o lado dela primeiro. Ela fica muito preocupada, afinal jovens de 18 anos são frágeis, e o mundo do entretenimento destrói seus corações. De volta a Kana, ela caminha enquanto pensa no que dirão dela, e a cada momento seus pensamentos ficam piores. Até que ela para em um parque, onde pensa que se desistisse de ser idol, seria perdoada, afinal ela estava longe de ser o que esperavam dela. Kana começa a chorar ao pensar que o mundo não a quer como ela é, e deixa escapar um pedido de socorro a Aqua, mas isso a faz sair de seus pensamentos, e ela diz que seria nojento se agarrar a um homem quando precisasse de ajuda. Ela então se levanta e pensa que vão dizer que ela fica com homens para ganhar cargos, mas ela já está acostumada com isso, e que essas coisas não a mudarão como artista, sem perceber que Aqua a observava de longe, e dizia que sabia que ela não quebraria tão fácil. Sendo assim, ele deixa o resto para os adultos. Algum tempo depois, a presidente reúne o grupo para decidirem o que fazer. Ruby comenta o fato de Kana ter sido a primeira a se envolver em um escândalo amoroso, sem nunca ter namorado. Kana garante que não fez nada, e pede desculpas, mas a presidente a acalma dizendo que somente idols de alto escalão são alvos das editoras, logo elas só precisam ser um pouco mais cuidadosas, já que ainda não estão nesse nível. A presidente também conta que repórteres fazem de tudo por um furo, chegando a esconder gravadores e dificultando para o artista fugir deles. Naquela ocasião, a foto foi tirada na frente da casa de Shima, onde o fotógrafo estava de tocaia, o que significa que o alvo era o diretor e não Kana, ou seja, se eles tivessem entrado no apartamento em momentos diferentes, ela nem teria sido fotografada. É aí que a diretora passa as regras para evitar que elas sejam fotografadas em tabloides, afinal qualquer um poderia vazar as histórias. Eu não vou descrever a lista aqui, mas até que é interessante, caso você queira ler o número do capítulo está na descrição. Kana então começa a chorar, porque sabia que o diretor era esse tipo de pessoa, mas ela queria tanto voltar a atuar que deixou de olhar os arredores. Mencho então a abraça e diz que ela não tem culpa, porque todos têm uma vida normal. De noite Ruby conversa com Aqua sobre o futuro de Kana.
Aqua pergunta para ela se Ruby a salvaria, mesmo que tivesse que tomar uma escolha difícil, e Ruby diz que sim, porque elas são amigas. Aqua então pensa que ele tem 2 dias antes da publicação, e que tem uma chance até lá. No capítulo seguinte, Ruby pergunta se poderiam subornar o repórter, mas a presidente tem outros planos. Enquanto isso, Aqua se reúne com Itano, o repórter que tentou falar com Kana. Aqua pede para esconder o nome de Kana, mas ele diz que seria complicado, porque ela é de maior, e seria o artigo principal da edição. Isso gera uma pequena discussão entre eles, que termina com o repórter dizendo que sente peso na consciência, mas é o trabalho dele, e que se há demanda, há oferta. Aqua então conclui que ele não é um repórter que tem prazer em acabar com a vida das pessoas, portanto ele oferece uma história muito maior, que partiria os corações e despertaria a curiosidade de muitos, possibilitando o repórter escrever um artigo horrível. No dia do lançamento, Kana acorda ansiosa, e se prepara para ligar a TV, ficando chocada com o que vê, assim como os membros da agência, e Ruby, que vê os jornais trazendo a notícia do fim de Ai, e também das crianças que ela teve em segredo. Isso gera um rebuliço na mídia, surpreendendo todo mundo. Aqua justificou dizendo que queria que soubessem por ele, antes que alguém vazasse o segredo, e de repente o país inteiro estava falando no assunto. Ao ver a confusão, Akane diz que não dá mais para parar, porém na casa de Aqua vemos que Ruby ficou furiosa. Aqua diz que foi necessário para ajudar tanto Kana quanto eles, e Ruby rebate dizendo que ele manchou a reputação da mãe. É aí que ele a lembra do que ele falou sobre se houvesse um jeito de salvar Kana, e ela disse que não se importaria, mesmo que doesse. Isso faz Ruby questionar o que a mãe pensaria, mas Aqua diz que ela provavelmente não se importaria, e que como a mãe já não está mais viva, que pelo menos seu segredo seja usado para ajudar alguém. Essa fala acerta Ruby em cheio, e podemos ver o quanto ela ficou afetada com isso. Ela começa a dizer que ele mudou. Antes a era número 1 dele, mas agora ele não liga mais. Aqua tenta rebater, mas ela começa a coringar enquanto o chama de mentiroso. No fim ela diz que não o vê mais como irmão, e lhe dá um adeus. Sozinho Aqua não esboça nenhuma reação, mas diz que foi necessário para ela continuar vivendo nesse mundo, mesmo depois que ele se for. Algumas semanas depois Kana nota que nenhum artigo sobre ela foi publicado, e finalmente ela entende o que Aqua fez por ela. Afinal o artigo explodiu, e agora Aqua e Kana são o foco da mídia. A história das crianças lutando para cumprir o sonho da mãe comoveu as pessoas, fazendo eles receberem muito apoio de todos, e por tê-la ajudado dessa forma, Kana decide que era hora de agradecer a Aqua. Assim que se encontram Kana fala sobre a história dele, e se lembra que quando se conheceram, Ai estava com eles, porém Aqua corta dizendo para ela não agir como se entendesse, no entanto Kana rebate. Ela entende que a experiência dela não é nada comparada à dele, mas ela foi abandonada por todos quando não precisaram mais dela, e essas feridas emocionais ainda a afetam. Agora ela sente que já é normal para ela, afinal ela parou de dar dinheiro. Aqua tenta dizer que não é verdade, mas ela rebate dizendo que ele também a odeia, e a abandonou, o que faz ela chorar. Sem escolha ele decide falar a verdade, que sua presença poderia ser um problema para ela como idol, a expondo a vários perigos. Kana fica chocada ao ouvir isso, e bate nele por não ter falado com ela antes. Kana reclama que ele a preocupou muito, e começa uma cena cômica com Aqua presumindo que ela poderia se apaixonar por ele. Isso faz ela dizer que ninguém se apaixonaria por um cara sombrio como ele, e que ela nunca irá vê-lo como um interesse romântico. Ela então revela que não vai levar muito tempo até que ela desista de ser idol, porque o que ela realmente quer é ser atriz, então se ele quiser idolatrá-la, agora era a hora, mas deixa bem claro para ele não se distanciar novamente, porque ele era um precioso amigo para ela, e terminam dando as mãos para fazer as pazes. É aí que Kana diz que não iria atrás de alguém que namora, mas Aqua diz que já terminou com Akane, deixando Kana sem reação. Ela então pensa em todas as coisas que acabou de dizer a ele, e entra em pânico porque acabou falando demais. Algum tempo depois Aqua e Kana estavam indo para a escola jogando um jogo.
Kana pergunta como ele preferia ir de caixa, e ele escolhe a opção de ser atingido por um meteoro, o que faz ela zombar de sua escolha, porém acaba falando o nome dele em voz alta, o bastante para uma multidão escutar, sendo assim eles precisam correr de lá. Na agência, eles pensam no quanto o incidente de Ai marcou as pessoas, portanto Kana pensa em um apelido para chamá-lo, decidindo chamar de Akun, e vai embora cantarolando. É aí que Mencho entra na sala, e diz a Aqua que está feliz por eles terem feito as pazes, afinal já fazia muito tempo que não via Kana daquele jeito, porém ainda gostaria que ele e Akane se dessem bem, mas Aqua diz que não precisa daquele relacionamento, e que desistiu de ser feliz. Em seguida ele diz que é mais conveniente que construa um bom relacionamento com Kana, deixando Mencho confusa. Ele também pensa que vai usar todas as ferramentas possíveis, e se for preciso, ele usaria até mesmo Kana, porque a luta começou, e tudo está de acordo com o plano, agora só depende dele. Depois disso ele se encontra com Ichigo, que não está nada feliz pelo que Aqua fez, e até diz que ele desonrou a memória da Ai, só para ficar famoso, mas Aqua o deixa chocado ao revelar que sabe o nome do culpado pela morte dela. Ichigo então exige saber o nome, porém Aqua nega, já que isso faria ele ir atrás de vingança. O clima fica pesado e começa uma discussão entre eles se por um acaso Aqua estava pensando em deixar o culpado sair impune. E é aí que Aqua explica que tem planejado sua vingança desde criança, sempre pensando em como fazer o culpado sofrer mais, mas não passava da birra de um pirralho. No entanto, o sonho se tornou possível, porque agora tinha todas as cartas na manga. Ele também diz que precisa agir logo, porque não tem mais como voltar atrás, agora que a cena final já começou, mas para ir atrás de seu alvo, ele vai precisar da ajuda de Ichigo. Em outro lugar, no estúdio do diretor que cuidou de Aqua, ele estava pensando em Ai. Em seguida ele se senta em sua mesa, e diz que está na hora de cumprir sua promessa. É aí que vemos que ele está escrevendo o roteiro de seu próximo filme, que recebeu o nome de Mentira de 15 anos e o capítulo termina. Muito obrigado a todos por terem assistido, o vídeo de hoje fica por aqui, e até a próxima.